Amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar compartilhando a palavra hoje. Quando estava falando com o Senhor, Ele me deu uma palavra, e a palavra é família. Então eu quero conversar hoje com vocês, nós, como família. Amém? Como eu converso com a minha família. Então, já tenho feito isso ultimamente, nas últimas vezes que eu peguei esse microfone, que eu estive à frente, porque o Senhor começou a nos mostrar, nos revelar, de que a comunidade, ela serve para conscientizar quem nós somos. E conscientizar o que fazemos e o que devemos fazer. A igreja, a junção de pessoas, uma comunidade, ela tem alguns princípios. E um deles é conscientizar, é iluminar a consciência. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele fala a importância da comunhão, a importância da comunidade, a importância de pertencer ao corpo de Cristo. E nós pertencemos ao corpo de Cristo quando nós nos juntamos, quando nós ficamos juntos. Só que com o tempo e com a história da igreja, algumas coisas entraram dentro da igreja, outras coisas saíram da igreja. E umas que entraram foram a religiosidade em si, como um ato feito para o ser humano próprio alcançar a Deus. Sendo que Jesus, no seu princípio e na sua essência, quando ele preparou os apóstolos, que eram aqueles homens e mulheres que estavam caminhando com ele no começo, ele preparou para que eles se reunissem e compartilhassem da nova vida. Porque a nova vida já foi entregue. Faz sentido? Nós já temos a nova vida. Ela não vai ser dada, ela já foi dada. O Cristo encarnado, ele já demonstrou o seu amor para conosco. Cristo encarnado já revelou quem é o Pai. Certo? Ele já revelou. Então por que nós não deixamos de viver essa verdade? Porque algumas coisas entraram nesse lugar tão precioso chamado corpo de Cristo. Que é alguns sofismas, usando uma palavra mais inteligente, alguns dogmas, alguns pensamentos que pertencem ao mundo. E tem coisas que saíram da igreja. E uma das coisas que saíram da igreja, generalizando, como igreja mundial, como igreja histórica, foi o senso de comunidade e família. Se você observar em Atos, as relações da nova verdade, da vida de Cristo, elas eram muitas vezes feitas em mesas, em momentos de alimento, momentos de normal, de rotina, e todos os dias. Em Atos nós vemos isso. Eles se reuniam todos os dias nas suas casas, compartilhavam pão, compartilhavam a boa nova, testemunhavam, oravam pelos outros. Então ali a gente olha e diz, olha, mais perto de Jesus foi essa imagem. Com o tempo, com a história, não dava para fazer todo dia. Por causa do trabalho, por causa das relações, da vida, com o tempo e com as mudanças, não dava mais para fazer o dia inteiro. E aí a gente começou a se adaptar, e não tem nada de errado com isso. Hoje nós fazemos normalmente, eu espero que todos pensem assim, mas normalmente é uma vez na semana, normalmente, os domingos, normalmente, à noite. Mas qual que é o princípio disso aqui estarmos hoje? E eu bato nessa tecla porque faz sentido conscientizar a nós. Aqueles que já sabem, amém. Não tem como eu falar uma mensagem que vá todos aprender algo novo, ou todos, não tem como. Os que já sabem, eu vejo que Paulo faz muito isso, se lembrem das verdades. Os que não sabem, aprendam com as verdades. Então nós temos que trazer todos a um lugar só, Todos têm que subir junto à estatura de Cristo. Por isso que insistimos em basear a palavra para levar todos ao mesmo lugar. Amém? Estão comigo? Então estarmos aqui hoje é como família. É onde nós adoramos ao Senhor, nós cultuamos ao Senhor com adoração, com palavras, com gestos. Você bate palma, você quer expressar a sua adoração de algum jeito. Eu não sei tocar instrumento, então eu bato palma. Eu desafio até batendo palma. Mas de algum jeito eu quero expressar a minha adoração, a minha alegria. Eu quero mexer com o corpo. Tem gente que não, tem gente que prefere ficar quietinho. Cada um do seu jeito, mas a gente expressa a adoração. Com cânticos, com louvores, com movimento, com dízimos e ofertas. Por quê? Porque é aquilo que eu tenho. Eu dou, Senhor, eu dou o que eu tenho.
Se eu tenho voz, eu dou voz. Se eu tenho mãos, eu dou mãos. Se eu tenho dinheiro, eu dou dinheiro. Mas eu quero expressar, Senhor, a minha gratidão. Eu quero agradecer ao Senhor. Nós nos juntamos também porque em alguns momentos a gente consegue olhar nos olhos. E aí a gente consegue se conhecer um pouco, saber quem está faltando. Hoje é um dia que a gente sabe que muitos irmãos estão faltando. Final de ano, viagem, família, faz parte. Mas a gente sente falta. Hoje eu estou sentindo falta especificamente do meu avô e da minha avó. E eu estou sentindo falta deles estarem sentados aqui. O vô hoje, tadinho, caiu na cadeira hoje, na minha frente. Meu Deus, vai cair devagarzinho, bem devagarzinho. A cadeira escorregou, ele caiu. Graças a Deus não quebrou nada, não machucou nada, mas fiquei com o lado dele. 86 anos. Mas estava bem, levantou rindo, glória a Deus. Foi filmado, por incrível que pareça. Apareceu a queda dele. Mas a gente sente falta, porque se não sentir falta, a gente está perdendo alguma essência. Certo? Se você entra e você sai e ninguém percebe, a gente está perdendo alguma coisa. Se você entra e você sai do mesmo jeito, a gente está perdendo alguma coisa, está faltando alguma coisa. Não dá para entrar no ambiente onde a gente sabe que o Senhor quer se manifestar e adora, ou melhor, tem prazer em se manifestar nesse ambiente, e não saímos do mesmo jeito. Ou a gente está entrando errado, ou tem uma coisa errada lá dentro. E eu creio que nós temos uma palavra sobre esse lugar. Nós temos, muitos aqui sabem e testemunham. Temos palavras que, nossa, essa comunidade, Plenos da Graça, denominação Plenos da Graça, tem uma palavra do Senhor. Ela se manteve até hoje quantos anos? 14 anos, porque teve uma palavra empenhada do Senhor. Teve um sim, um amém. Se não tivesse, eu tenho certeza que já teria dado errado. Como alguém que cresceu junto com essa igreja, desde o começo. Se não tivesse uma palavra do Senhor, já teria dado errado. Teria sido um projeto de homem, já teria fechado. Não dizendo que igrejas que fecham não tiveram palavras. Não por isso. Mas o Senhor tem algo sobre nós. E eu creio nisso. E nós precisamos chegar nesse lugar. Sabe, acho que eu vou contar bastante da nossa história hoje, principalmente algumas coisas da minha vida hoje, como alguém que abre o coração, sabendo que existe Cristo escrito aqui dentro. Então, como Paulo diz, uma carta viva, eu preciso expressar o que está no meu coração. Amém? Como cartas vivas, amados. Como cartas vivas. Realmente eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor tem me ensinado algumas coisas. Uma delas foi que toda palavra que Deus diz para você, rapidinho, como família, tá? Levanta a mão, sem constrangimento, por favor. Se você nunca recebeu umas palavras sequer do Senhor, se você nunca recebeu uma palavra, uma direção do Senhor, se o Senhor nunca falou com você, levanta a sua mão, sem constrangimento, porque hoje pode ser essa noite. Alguém nunca ficou sem receber uma palavra do Senhor? Todos receberam uma direção, uma palavra, souberam que Deus estava falando com você? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a gente já está avançando aqui. Feliz por isso. Toda palavra que o Senhor empenha sobre a sua vida, toda palavra que Deus fala com você, é porque essa palavra ela tem um poder de ação, de movimento. Toda palavra de Deus, ela cria, ela movimenta. Nenhuma palavra de Deus é estagnada. Desde o princípio nós vemos o haja luz, o movimento do Senhor, onde tudo se formou, tudo se criou. Então quando Deus empenha uma palavra sobre você, é porque essa palavra tem movimento, ela gera algo em você. E a partir disso, o Senhor libera outras palavras. Agora eu vou fazer outra pergunta, e não quero que você levante a mão. Só quero que você pense, quando foi a última vez que o Senhor deu uma palavra para você? Quando foi a última vez que o Senhor falou contigo? Porque se faz tempo, e tempo aqui, eu quero dizer que tempo é relativo, e para cada um tem um determinado tempo, mas se faz tempo e você considera que faz tempo, é porque tem algo de errado com você. Tem algo que não está alinhado. Porque se o Senhor te deu uma palavra, você tem que se movimentar sobre a palavra, você tem que andar, pisar sobre essa palavra e fluir sobre essa palavra. Se não está acontecendo nada na sua vida, de maneira sobrenatural, de maneira espiritual, de maneira que o Senhor está fluindo, é porque você está parado, é porque você não está vivendo essa palavra. Como assim, Natan? O que você quer dizer?
é que o Senhor só vai te entregar outra palavra no momento que você viver e cumprir a palavra que o Senhor já te deu. Testemunho, que é a minha vida. Nós temos, eu e a Raíssa, como casados e como filhos amados do Senhor, como todos nós somos, temos vivido palavras de uma maneira sobrenatural. Vivido palavras. Ah, mas é porque vocês são jovenzinhos. Não, acho que não. Acho que isso não tem a ver, não. Inclusive, acho que, na minha concepção ingênua, quanto mais velho, mais maduro no Senhor, mais rápido o tempo de palavras. Quanto mais maduro você tem no Senhor, na idade de ouvir a voz de Deus e obedecer, né, que aí requer a nós, né, a obediência o Senhor não consegue colocar em nós. Depende de nós. Quanto mais rápido você obedece, mais rápido você ouve outra palavra. E mais rápido outra palavra. E nós temos vivido um tempo de aceleramento, e essa é uma das palavras que o Senhor nos deu. Aceleramento. Aceleração? Tá bom. Tem uma leve dislexia às vezes, mas vocês entenderam. Tá certo também, né? Obrigado. Se a Márcia tiver, eu sentindo falta da Márcia também. Se a Márcia estivesse aqui, a Márcia podia me corrigir. A gente tem vivido um tempo onde o Senhor tem entregado palavras e cabe a nós a velocidade de cumprir essas palavras. Cabe a você, cabe a nós obedecer. E muitas vezes essa obediência, ela requer de nós sacrifícios. Essa obediência requer de nós renúncias. Essa obediência requer de nós ressignificar algumas coisas. Nem toda obediência é fácil. Eu lembro quando eu era criança, quantas vezes meu pai, de maneira firme e amorosa, né? Hoje eu entendo, e eu vou entender mais, cada vez mais. Quando ele era rígido comigo, não deixava fazer alguma coisa, não deixava em algum lugar. E era ruim para mim. Só que, pela graça de Deus, misericórdia, eu aprendi algumas coisas rápido. Eu aprendi que ele me amava. De alguma forma, mesmo em uma época da minha adolescência, pré-adolescência, eu achava ele terrível, porque ele era muito mandão e briguento comigo, principalmente. Eu sabia que ele me amava, de algum jeito. Eu não entendia por que ele não deixava eu ir, por que ele não deixava eu sair, por que ele não deixava eu fazer. Eu não entendia, mas eu sabia que esse cara é estranho, esse cara é chato, me ama. Então alguma coisa boa deve acontecer com isso. E aí, trazendo para o Senhor, que também nessa conversa como família, a gente está conversando como família. Imagine que você está na mesa da sua casa e eu sou um parente seu, um familiar seu. Parente não, eu sou um familiar seu. Eu estou sentado na mesa. Então alguns não me conhecem muito bem, mas outros já me conhecem. Então alguns eu já sentei na mesa para conversar. Então eu falo assim, como se eu estivesse na mesa. Sem microfone seria melhor ainda para mim, mas eu vou usar o microfone por respeito à gravação e talvez um irmão ou outro não escute também. Quando Deus nos dá uma palavra e nós temos dificuldade de obedecer, nós precisamos nos lembrar de quem Ele é, do amoroso Pai que Ele é, do amoroso Deus que Ele é. Para nós nos lembrarmos do amoroso Deus e amoroso Pai que Ele é, nós precisamos olhar para a expressão que Ele nos traz na terra. Como Deus expressa o seu amor para conosco? O que Paulo diz? Qual foi a expressão do amor de Deus, do amor do Pai para conosco? João 3,16. Qual foi a expressão? Qual foi a maior expressão de amor que essa terra poderia ter experimentado? Que a natureza até hoje ainda geme com essa expressão. Qual foi? Foi desse sacrifício. E aí nós nos lembramos, nós olhamos e dizemos, o Pai amoroso. O Pai se manifestou pelo Filho. O Filho é o amor. E o Filho nos deixou a expressão do seu amor. Quem é a expressão do amor do Filho hoje na Terra? Quem? Tirando a pastora, fica quietinha, pastora. Quem? Vamos lá, gente, pensa. Israel, quem que é a expressão hoje do amor do Filho na Terra? Pensa. Tem gente olhando para baixo, né? Que legal isso. Acho tão legal quando começa a olhar para baixo, faz contato visual. Nossa. A pastora falou a igreja, falou baixinho, graças a Deus. Vai ficar de banco, hein? Cadê? A igreja é nossa.
Nós somos a expressão do amor do Filho, que é o Pai. O que há sobre nós para expressar o amor do Filho, que é o Pai? É o Espírito Santo, certo? Faz sentido? Estou fazendo uma simples colocação aqui para todos estarmos no mesmo lugar. Amém? É o Filho, ou melhor, é o Espírito Santo em nós. E aí, o Espírito Santo, certo? É o Espírito Santo. A igreja só é igreja por causa do Espírito Santo, senão seria uma comunidade, uma junção, seria Babel. Babel foi assim. Babel tinha a melhor intenção, mas não tinha o Espírito. Eles queriam se chegar a Deus, mas não tinham o Espírito, tinham interesses próprios. E deixa eu ver aqui. E esse Espírito em nós, quando ele está na igreja, agindo, fluindo entre nós conseguimos ver o amor do Pai na vida do outro. Então, você está trazendo aqui ali, está trazendo aqui ali, o que você quer falar? Eu quero conversar. Quando eu sentei para fazer um sermão, o senhor falou, não é sermão, hoje não é sermão, é família. Então, tá, eu não sei você, mas eu raras vezes fiz um sermão para conversar com a minha família. Raras vezes. Quando eu fazia era muito pontual, porque eu queria alguma coisa do meu pai, ou porque eu queria me justificar, eu fazia uma estrutura na minha cabeça como ia ser a conversa. Mas as 99% de vezes eram conversas. Aquilo que estava passando na minha cabeça eu compartilhava, e aí uma troca, e nesse momento a troca que eu estou tendo é os olhares. Tem pessoas que estão entendendo, tem pessoas que não estão prestando atenção, tem pessoas que não estão entendendo. E aí a gente, pelo Espírito, pelo elo, né? Eu vou tentando trazer algo que o Senhor tem manifestado na minha vida. Rapidinho, meus irmãos, eu creio fielmente que o Senhor tem falado comigo todos os dias. Fielmente, eu creio fielmente que todos os dias o Senhor tem falado comigo. O que isso significa? Que eu posso falar com vocês sobre o Senhor. Não é sobre o Natan, mas todos os dias eu escuto a voz de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Eu posso falar isso com muita autoridade. E glória a Deus por isso. Todos os dias eu escuto a voz do Senhor, então alguma coisa eu preciso falar sobre Ele. E vocês alguma coisa podem receber sobre Ele. Amém? Por favor, meus irmãos, estejam com a tua cabeça, com a tua mente assim, ó, o que eu posso ouvir do Senhor hoje? Não sobre o Natan. O Natan vai contar a história, vai tentar fazer você rir, vai tentar fazer você pensar, mas o que o Espírito de Deus tem para falar sobre mim? O que o Espírito de Deus tem para me mostrar hoje? Sabe, me veio agora quando a melhor pregação que aconteceu na face da terra, eu sei qual foi o melhor sermão da face da terra, eu sei qual foi. Se eu perguntasse, todo mundo ia chutar, então eu vou direto ao ponto. O melhor sermão pregado na face da terra foi para 2 pessoas. Alguns já estão captando. O melhor pregador e o melhor sermão foram feitos no caminho de Emaús, para 2 pessoas. O Cristo estava ressurreto. O Cristo tinha tempo. Vamos colocar aí umas 40 minutos, mais ou menos. 40 minutos, 1 hora caminhando. Não tinha distrações, tinha 2 pessoas, 2 ouvintes. Ele pregou sobre ele mesmo. Tem alguém que poderia pregar melhor sobre Cristo Jesus, sobre o próprio Cristo? Acho que não, né? Então o melhor sermão foi esse. A gente não tem outras partes da Escritura que diz que Jesus falou sobre ele mesmo nas Escrituras. Então para mim é nítido. O melhor momento, o melhor cenário foi aquele. Pergunta. No final daquele sermão, no final exatamente, quando Jesus parou e ele fez como se continuasse, todos estão na história, né? Vem caminho de Emaús, todos comigo, 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus faz como se fosse continuar, eu acho extraordinário, eu consigo imaginar, meus irmãos, 3 pessoas andando, uma bifurcação, Jesus está falando, Jesus faz como se fosse. Fica, Senhor, fica, já se faz tarde, fica conosco. Nesse momento, já não eram para ter reconhecido que era o Cristo, já não eram para ter se derramado em lágrimas, já não era para ter acontecido alguma coisa? Pergunto a vocês, não sei se vocês já pensaram sobre isso, eu já questionei isso. Por quê? Que o melhor pregador, o melhor cenário, a pessoa... Por que não aconteceu nada com ele? Faltava alguma coisa. Até que o coração deles ardia, eles eram pentecostais. Tinha fogo ali. Mas só o coração arder não é suficiente.
para a revelação. O momento em que os olhos deles se abrem é o momento que eles estão na mesa. O momento que os olhos deles se abrem é quando Jesus está partindo o pão. A Escritura não deixa super explícito, mas eu creio que Jesus não comeu o pão. Então não tem a ver com a comida, mas tem a ver com partilhar na mesa. Nós só entenderemos a revelação de Cristo Jesus quando estivermos sentados em mesas, partilhando daquilo que temos. Porque um bom sermão não vai ser suficiente. Isso me dói, porque eu sou pregador do Evangelho também. Não sou só isso, mas eu também prego o Evangelho. Também recebi e fui incumbido de dar sermões. Mas isso não é suficiente para nós mudarmos e para que nós tenhamos revelação sobre o Cristo. Os corações podem ter, mas aquilo que vai transformar a tua vida é quando você partilha, e partilha, e em mesas, em conversas, e até onde você quer ir. Eu não sei também exatamente onde eu quero ir, mas eu quero manifestar algo para você. E eu estou numa mesa. E eu tenho certeza que existe um pão nessa mesa. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão prestando atenção. Eu tenho certeza que corações já podem estar sendo queimados, sentindo um fervor, um pezinho pentecostal. Mas eu tenho certeza que o Senhor, devagar e lentamente, com cada um, vai começar a revelar quem o Cristo é. Porque só assim vai haver transformação. E o Senhor tem feito muitas coisas, a gente tem vivido palavras. Eu e a Raíssa, principalmente, a gente tem vivido muitas palavras. E, gente, é tão gostoso viver as palavras do Senhor. Um tempo atrás eu estava nas minhas aflições, nos meus problemas pessoais, nas minhas crises internas. E é como se o tempo fosse propício para o Senhor falar algo para mim. E Ele disse: o lugar mais seguro da terra é onde a minha palavra está. E quando eu entendi isso, eu não só ouvi, mas eu entendi. Eu estou falando aqui, alguns podem estar recebendo de um jeito e outros recebendo de outro jeito. Mas eu vou repetir: o lugar mais seguro da terra é onde a palavra de Deus está. Se a palavra de Deus está no deserto, aquele é o lugar mais seguro da terra. Se a palavra de Deus está no abismo, aquele é o lugar mais seguro da terra. Se a palavra de Deus está na aflição, aquele é o lugar mais seguro da terra. Se a palavra de Deus está numa família, aquele é o lugar mais seguro da terra. Se você tem uma palavra de Deus, você tem o lugar mais seguro da terra. Não é um lugar geográfico. Pode rolar tiroteio aqui, pode cair uma bomba, pode comer. Não é um lugar geográfico, mas é uma palavra de Deus. Se você vive sobre a palavra de Deus, você está no lugar mais seguro da terra. Pode dar tudo errado, mas ainda assim é o lugar mais seguro da terra, porque o Senhor empenhou uma palavra e Ele é fiel para cumprir. E Ele vai levar você para outra palavra. Eu acho extraordinário isso. E aí eu tenho escutado muito do Senhor sobre Davi, o rei Davi, o menino Davi, o Davi que se escondeu, o Davi que quase morreu, e Davi, o da Bíblia, o rei. E eu não sei, eu acho esse homem tem um coração bom. Segundo Deus, ele é um coração segundo a vontade de Deus, né? Coração amoroso. E aí quando nós podemos olhar, porque Davi tem muitas coisas escritas sobre ele, nos momentos, mas em Salmos, eu queria ler com vocês sobre Salmos 139. Eu vou fazer uma leitura, vou tentar ser breve na leitura. Porque Davi, nesse momento, muitos irmãos conhecem Salmo 139, já leram o Salmo 139, já até tem gente que decorou o Salmo 139. Acho que a Bisa decorou qual Salmos? 91. Minha bisavó decorou o Salmo 91. Mas nesse momento, obrigado, Marcos, consegui colocar. Eu creio que é um momento em que eu estou vivendo esse Salmo 139, desculpa. Eu creio que eu estou vivendo. É tão legal quando você pega uma escritura, principalmente os Salmos, e você lê e você se identifica, porque é um homem que derramou o seu coração ao Senhor, e aí você diz: eu estou sentindo isso, eu estou vivendo isso, faz parte. Eu quero derramar também parte daquilo que está sobre a minha vida. E o que o próprio salmista escreveu: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu detalhe, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já o conheces todo. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Há um conhecimento, é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado de não poder atingir. Aqui ele está falando sobre uma onipotência, uma onisciência também, uma onipresença. Ele está falando sobre algo da divindade. Senhor, tu sabe tudo, o Senhor sabe o que eu penso. Para mim, quando Davi diz, Senhor, sabes os meus pensamentos. Você já fez essa oração? Quando você vai orar e você quer falar e você diz, Senhor, tu já conheces os meus pensamentos, tu já sabes onde está a minha cabeça, onde está o meu coração, tu já sabes o que eu estou pensando, o que eu quero falar. Antes de qualquer palavra, tu já sabes. E por que nós ainda falamos? Por que nós ainda expressamos? Por que nós ainda oramos? Eu creio porque o Senhor quer isso de nós. Ele não precisa que nós venhamos a falar, porque Ele já sabe, antes que a palavra viesse à nossa boca. Mas quando nós falamos, nós oramos, nós expressamos, nós derramamos o nosso coração, nós fazemos daquele momento uma adoração, nós derramamos, fazemos um altar, entregamos aquilo que temos, aquilo que estamos com conflitos ao Senhor. Pode avançar. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustenta. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou. E aqui que eu gostaria de me atentar um pouco mais. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, graças eu te dou, porque assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Essa oração, nesse lugar, é porque Davi entendeu uma consciência. Ele chegou num lugar, ele chegou num estado de que a minha alma sabe quão maravilhoso o Senhor é. E neste momento, meus irmãos, eu tenho vivido com a raiz, com a família, eu tenho vivido em Deus um momento em que eu digo, Senhor, maravilhoso Tu és, maravilhoso Tu és. A minha alma sabe o quão maravilhoso o Senhor é. Por que, Natan, que a sua alma sabe o quão maravilhoso Deus é? Porque eu tenho vivido, eu tenho experimentado dele, eu tenho sentido do Senhor. Talvez nessa noite você tenha a receber uma porção de amor nova do Senhor. Uma paixão novamente, algo está a fio dentro de você, você pode aquecer aquilo de novo. Mas a minha alma sabe que o Senhor é maravilhoso, porque eu tenho vivido e experimentado dessa bondade. E isso, meus irmãos, não é princípio de diferenciação do outro, mas é testemunho de que todos podemos viver isso. Por que eu quero falar sobre isso? Por que essa mensagem é importante? Porque, meus irmãos, todos nós temos acesso a essa verdade, cada um de um jeito, mas a gente pode, como o salmista diz, maravilhoso, assombrosamente maravilhoso Tu és, porque a minha alma bem sabe que o Senhor é bom. Sabe, a gente costuma dizer que Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, a gente costuma dizer isso. Mas, gente, Deus é bom demais. Deus é bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E essa é a mensagem que precisa ficar no coração de cada um. Não é complicada, não é complexa, não é grande, não é... É só que Deus é bom. Se você não tem vivido essa bondade de Deus, busque viver essa bondade de Deus. Deus é bom.
Em todo tempo Ele é bom. Todo tempo. Se Deus é bom em todo tempo, por que eu sofro? Porque tem algo que você ainda não viu nele. Porque tem uma parte de Cristo que você ainda não entendeu. Por que está tão difícil? Porque tem algo em Cristo que você pode entender e pode ver dentro daquilo, dentro daquela circunstância, daquela situação. Cristo está em tudo e em todos. Porém, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja, mas tem gente que não está ouvindo e não está vendo, mas Cristo está em tudo e em todos. Cristo se manifesta, o seu amor está derramado sobre a terra. Mas a tua alma bem tem que saber disso. Se ela não souber, ela perde o prumo. Ela entra em desespero, ela entra em aflição, ela entra em ansiedade. Esses tempos, a gente tem visto o aumento de ansiedade em toda a categoria, em todos os casos, em todos os contextos sociais, econômicos, mundiais. É absurdo a quantidade de ansiedade que tem aumentado. Como alguém que estuda a psicologia, a ciência, entende, posso falar, é absurdo, é a doença da geração. As pessoas querem segurar algo que não pertence a elas. O futuro não pertence aos homens, pertence ao Senhor. E o Senhor encobre para que os homens não vejam o futuro. Você quer descobrir o futuro? O Senhor encobre. O Senhor coloca a sua mão e não permite que o homem veja. Você quer ver o futuro? Se o Senhor encobre, é porque existe uma bondade, uma maravilhosa misericórdia do Senhor sobre a tua vida. E você ainda quer entender o futuro. Eu estou falando isso para mim também. A gente quer prever o futuro, a gente quer decidir o futuro. Eu não estou falando de não fazer planejamentos, eu estou falando de uma alma agitada porque não está conseguindo segurar a segurança. Isso acontece com você? Acontece comigo. Por vários motivos. Política, economia, trabalho, planos, decisões. Eu quero me assegurar uma coisa, mas eu não consigo. E aí eu tenho que lembrar a minha alma, que minha alma bem sabe. A minha alma bem sabe. A minha alma bem sabe que o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Eu preciso me lembrar disso todos os dias, senão eu me perco. Eu me perco. Eu entro num pensamento, eu entro numa aflição, eu entro num desespero. Faz sentido isso? A gente se perde. Mas a tua alma bem sabe que o Senhor é maravilhoso, assombrosamente maravilhoso, porque Ele te formou, Ele te preparou, Ele te criou. Está ficando redundante? Glória a Deus, porque é sobre Cristo que a gente está conversando. Então eu só vou falar de Cristo. E vou falar que o amor dele é bom, que Ele ama você. Que a mensagem é essa hoje. É bem simples a mensagem. Glória a Deus. Recebe isso, por favor. Eu vou avançar, eu quero finalizar. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no culto for formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram em substância ainda informe. Olha que poético isso. Os teus olhos me viram antes mesmo de eu ser criado. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos planejado, nos tecido, nos criado. O Senhor já havia planejado sobre a tua vida. Você acha que você está ao léu? Você não está ao léu, você está sendo planejado e criado. Você pode e deve viver sobre a vontade do Senhor, porque Ele te formou nesse tempo, nesse contexto agora. Glória a Deus por isso. Existe um propósito sobre a sua vida. Muitos já sabem, mas eu vou reforçar. Existe um propósito sobre a vida de cada um. Nenhuma vida é em vão, nenhuma vida é por acaso. Todos têm um propósito do Senhor, e Ele é bom, perfeito e agradável, porque o Senhor é maravilhoso. E sua bondade dura para sempre. E ela te alcança todos os dias. Quando você acorda, ela te alcançou. Quando você vai dormir, ela te alcançou. Quando você respira, a misericórdia e a graça do Senhor te alcançaram. Quando você come, a misericórdia. Quando você olha para alguém e você ama alguém. Quando você trabalha, a misericórdia e a graça do Senhor te alcançou. Todos os dias, a misericórdia e a graça do Senhor te alcançam. Não dá para viver todo dia pensando nisso. Eu acho que dá. Não precisa chorar todo dia, mas se lembrar todos os dias, ao acordar, ao dormir, em tudo o que fizer, faça como para Ele.
os teus pensamentos, tudo que pensar, pense no que é puro, pense no que é alto, pense no que é santo, pense no que é digno, pense no que é de bom caráter. A tua mente transforme ela, renovando ela no conhecimento de Cristo Jesus, para que não venham cair no sistema desse mundo. Traga, eleve a mente de vocês, porque a mente, como o coração, biblicamente falando, é a fonte da vida. Se nossa mente está mal, nossa vida está mal. Se os nossos pensamentos estão errados, nossa vida está errada. Se nós não estamos produzindo frutos, é porque tem alguma coisa errada com a árvore, ou a fonte que essa árvore está recebendo. Se você não tem um testemunho para dar, vigia, meu irmão. Vigia. Eu não vou dizer que você pode perder a salvação, porque é outro jeito. Talvez você não tenha sido salvo ainda. Não salvo de céu e inferno, eu digo salvo em vida. A vida eterna é essa, que conheçam. Qual é a vida eterna? Qual é a vida eterna? Ele falou: a vida eterna é você morrer e ir para o céu? É que conheçam a vida eterna, é que conheçam Cristo Jesus, o seu amor, a sua maravilhosa misericórdia. Essa é a vida eterna, e a gente pode viver ela hoje. Uau! Meus irmãos, a gente pode viver a vida eterna hoje? Perguntaram para Jesus: qual é a vida eterna? Como eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus, com sabedoria extraordinária, obviamente. Siga os mandamentos. Não, mas isso eu já faço. Então você entendeu que essa não é a vida eterna. Então qual é a vida eterna? A vida eterna, vamos ver se pega essa e explica. A vida eterna é quando você abre mão daquilo que você mais tem de precioso e entrega em sacrifício vivo ao próximo. Qual que era a parte mais preciosa daquele homem? Vamos lembrar, jovem rico? Era o quê? A sua riqueza. Pergunta a você: qual é a sua mais preciosa parte da vida? Talvez não seja dinheiro, talvez seja uma pessoa, talvez seja você mesmo, talvez seja alguém, alguma coisa. O que Jesus olharia e diria para você? Pega isso. Talvez seja o teu conhecimento, olha só, a tua razão, a tua inteligência. Pega isso, em sacrifício vivo, entrega. Mas como? Em prol ao outro. Quer viver a vida eterna? Essa é a vida eterna. A vida eterna é quando aquilo que você tem, você entrega. E você entrega para o outro. Para quem? Quem são os pobres necessitados? É o que está morrendo de fome física? Também. Mas aqueles que necessitam daquilo que você tem. Porque aquilo que você tem foi entregue em sacrifício vivo. E quando Cristo pega algo, quando Jesus pega algo, o que ele faz? Tudo que foi colocado na mão de Jesus, o que ele fez? Ele repartiu e multiplicou. Tudo que você coloca na mão de Deus, mas você coloca. Tudo que você coloca e entrega na mão de Deus, Ele vai repartir e vai multiplicar. Porque essa é a lógica do reino de Deus. É a multiplicação. Não a divisão, é a multiplicação. É repartir. Então, se você, como jovem rico, tem uma riqueza e você não entrega, talvez você nem saiba que você tem uma riqueza que você não está entregando. Aí que o negócio pega. Se você ainda não entendeu o que está te impedindo de fluir na vida eterna, porque a vida eterna é essa, que conheçam e que vivam essa verdade. A vida eterna é lá na frente também, porque ela é eterna, ela sempre foi, sempre é, sabe? Glória a Deus, não quero ver, eu tenho que ouvir salmos ali. Mas a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, que conheçam. Jesus, Ele quis tanto apresentar o Pai, que Ele se tornou expressão do amor do Pai. Sacrifício. Entrega, renúncia. Momentos de dificuldade, mas dizendo: Senhor, eu sei qual é o meu propósito. Eu me entrego. Entrega ao Senhor.
Entregue ao Senhor aquilo que você considera precioso. Entregue ao Senhor aquilo que você nem sabe o que é, mas procura o que é. Sabe o que pode ser sua riqueza? Aquilo que te traz insegurança ou ansiedade. Alguns acham que a sua riqueza é o tempo. Aí pega. Enfim, espero que alguém tenha recebido essa mensagem também. Vamos continuar. Eu acho que eu não li todo ele, mas volta ali só para... Os teus olhos me viram, ainda informam. O teu livro foram escritos todos os dias, os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, ó, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria quantos planos maravilhosos são sobre a sua vida. Quão bom Deus é sobre a sua vida. Os planos de Deus são eternos sobre você. São eternos, não termina. Ele não tem começo, não tem fim. Os planos de Deus sobre você são eternos. Eu espero que em nome de Cristo Jesus você esteja recebendo essas verdades sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos perversos, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Aqui ele está falando dos inimigos, aqueles que são contra ele. Está finalizando. Sonda-me, ó Deus. No começo ele fala a mesma coisa, né? É muito interessante isso. Porque foi escrito assim, não é corrida, é uma carta aí. Uma parte que foi escrita. Então ele começa com sonda-me e ele finaliza. Pode voltar. Vai ter o 24, né? Só me confirma. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deixa nesse. Essa é uma oração que você pode fazer hoje. E eu convido você a fazer essa oração hoje. É uma oração bem audaciosa. Eu sou bem sincero que é uma oração que o teu coração se dispõe a entregar, a abrir mão. Porque ser cristocêntrico, ser cristão, pequeno Cristo, é aquele que segue o caminho de Cristo todos os dias. O caminho de Cristo é a cruz todos os dias, certo? Jesus Cristo viveu na terra e o único caminho dele foi até a cruz. Então, como nós somos cristocêntricos, pequenos cristos, nosso caminho é diário à cruz. Eu não sei o que aconteceu, gente, com o tempo de hoje, que as pregações estão indo muito longe disso. Misericórdia, as pregações estão indo muito longe. Estão falando sobre você mesmo, sobre ser melhor. É uma coisa absurda. É absurdo. E está aí, há muito tempo, mas hoje está mais alta e as pessoas estão dando mais ênfase para enaltecer a si mesmo, o Deus do seu estômago, e preencher as suas carências e necessidades. O que seria preencher carências e necessidades? Não contra isso, não sou contra isso, mas é o melhor som, o melhor ambiente, as melhores pessoas, nada de errado contra isso, mas a pessoa vai por isso, aí é errado. Ir por isso, em ambientes por isso, é errado. E para ouvir uma mensagem que eu saio e digo, nossa, essa mensagem foi boa. Nossa, essa mensagem foi legal. Eu não vejo Cristo fazendo isso, eu não vejo os apóstolos fazendo isso. Eu olho aqui e eu digo, não tem que dizer que a mensagem foi boa, foi legal. Se não mexeu com você, tem uma coisa errada com você. Ou com quem está pregando. Se a pessoa não falou sobre Cristo em momento algum, tem uma coisa errada. Gente, se você está escutando um sermão e não foi falado de Cristo, tem uma coisa errada. Está falando sobre o quê? Abraão? Abraão é maior que Cristo? Moisés é maior que Cristo? Não, gente, é Cristo. Todos eles apontaram para Cristo. Todos eles revelaram Cristo. Todos eles eram uma sombra de quem Cristo é. Sabe o que acontece comigo? Uma crise minha, eu vou abrir meu coração. Todo dia que passa, eu tenho mais temor de querer falar sobre Jesus. Todo dia que passa,
parece que eu tenho menos vontade de pregar. Porque todo dia que passa ele fala comigo, eu digo, mal, como que eu vou conseguir trazer essa mensagem? É muita cara de pau conseguir querer pegar o microfone e não falar sobre Jesus, o amor dele, sobre Cristo, a sua misericórdia. É muita cara de pau, e o Senhor vai ver esses aí lá no final. Lá no juízo, o Senhor vai ver com esses. Eu, desde muito cedo, eu estou finalizando, desde muito cedo eu desde muito cedo eu evangelizava, falava do evangelho, pregava, alguns conhecem testemunhos, desde muito novinho, pregando em ônibus, pregando em praça, pregando em shopping. E há uns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, eu não lembro exatamente, eu estava estudando, era Romanos com Augusto Nicodemos, o pastor, fazendo um estudo com ele, online e tudo, e ele trouxe de uma maneira muito interessante sobre meu Deus, fugiu a palavra, não, sobre, meu Deus, fugiu a palavra, arrependimento, juízo final, sobre o juízo final. De alguma forma ele trouxe algo que me clareou. Eu falei, eu não posso pregar o evangelho sem pregar sobre o juízo final. Mas Natan, essa mensagem vai assustar as pessoas. Não é uma mensagem agradável. Não é, mas tem que ser pregado. Sabe, eu sempre falava do evangelho sobre o amor de Deus, sobre a graça dele, sobre a misericórdia dele. Mas que existe uma condenação no final. Mas você não está pregando medo? Não, é que Jesus prega sobre isso, ele fala sobre o final, ele fala que o coração será julgado, e precisa ser pregado isso também. Mas como assim? É porque cada coração vai se ver diante dele, se não for avisado, como que a gente vai saber se não for pregado? Tem que pregar do amor, e é óbvio que pregar sobre o amor, sobre a graça de Deus, sobre o amor derramado, mas existe um juízo final também que todos prestarão contas. E nós temos que nos lembrar disso. Não é para aumentar o medo em você, é para você ter certeza que isso vai acontecer. Mas enfim, eu fui longe agora, hein? Conhece o meu coração, prova-me, me prova, Senhor, essa oração que nós fazemos, nos prova, Senhor, nos prova diariamente. Conhece os meus pensamentos, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que passa sobre a minha mente. Não adianta esconder de Deus, ele já sabe. Adão, onde você está? Eu sabia. O que ele perguntou? Foi a primeira pergunta que Deus fez na humanidade, sabia? Não sei se a palavra existe, Beto deve saber, a lei da primeira menção. A lei da primeira menção é tudo que aparece na Bíblia a primeira vez, elas têm um grande poder e significado para toda a leitura da Bíblia. E a lei da primeira menção é a primeira pergunta que Deus faz para a humanidade. Onde você está? Vocês acham que a pergunta era um lugar físico? Não era físico. Você achava que era porque você viu algum desenho, algum lugar de Adão embaixo de uma árvore, escondido? Não era isso, gente, por favor. Ele falava com Deus todo dia. Não era óbvio que sabia que Deus não ia precisar procurar Adão no meio das coisas. Onde? Que posição? Quem te colocou nesse lugar? Onde você está? Você estava aqui. E agora você está aqui. Fica com essa ideia sobre isso. Onde você está? Você está nas trevas, no reino das trevas ou no reino da luz? Você está escrito no livro da vida ou não está? Onde você está? Onde está o seu coração? Vamos finalizar. Vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor queria entregar hoje. E se fosse resumir, é que o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. A minha alma bem sabe que o Senhor é maravilhoso. Nossa igreja, que nossa comunidade, os irmãos que aqui estão ouvindo hoje, digam para ti, Senhor, e para o mundo, para que o mundo possa ouvir que o Senhor é maravilhoso, sua bondade dura para sempre, graça e misericórdia duram para sempre e se renovam todas as manhãs.
Ah, Senhor, obrigado pelas tuas palavras sobre nós. As tuas palavras sobre nós dão um senso de propósito, nos dão um poder, nos dão um fôlego de vida para caminharmos na terra. Que nós venhamos cada um cumprir as palavras. E eu estou em oração, mas eu quero que vocês abram os olhos e olhem para mim. Ainda é uma oração. Olhem para mim, ainda é uma oração. A última palavra que nós recebemos faz mais ou menos 2 meses. Mais ou menos 2 meses. Nós estávamos, aconteceu algumas vezes, mas a última palavra que recebemos, nós estávamos em São Paulo, numa conferência lá em São Paulo, Alphaville. E um pastor que nunca nos viu na vida, eu ainda estou orando, tá bom, meus irmãos? Nós estamos conversando com o Senhor. Mas é um testemunho dentro da oração. E um pastor que nunca nos viu em Alphaville olhou para mim e falou: esse é o tempo em que vocês devem ter um filho. Eu olhei para a Raíssa e falou: nós temos que ter um filho. A Raíssa tinha planou um negócio hormonal que não deixa ter filhos. Eu falei para ela: Raíssa, quando nós voltarmos para São Paulo, nós vamos tirar esse planão. O que acontece? A Raíssa está grávida. Vem cá, Raíssa. E essa foi a última palavra que o Senhor nos deu. Em menos de um mês, meus irmãos. Que é algo muito improvável para pessoas que tentam engravidar. Menos de um mês. O Senhor nos concedeu essa bênção. E isso é um testemunho, porque a obediência nos faz levar para outros lugares muito mais rápido. Quem falou? Amém, irmãos, muito feliz de compartilhar isso com vocês. Até o Nathan pregou sobre isso, porque se fosse eu ia falar no começo da pregação. Mas testificando isso que o Nathan falou, nós caminhando com o pastor Camilo, uma vez ele trouxe algo para nós muito importante. Ele disse: na verdade, o silêncio de Deus é a realização entre uma palavra e outra. E ele falou: quando vocês receberem uma palavra do Senhor, o maior anseio no coração de vocês é cumprir essa palavra. Porque a partir do momento que você cumpre essa palavra, o Senhor te dá outra palavra. E você consegue ser mais exato, cada vez mais, nesses pensamentos que o Senhor tem sobre nós desde o início. E contando um testemunho rapidamente para vocês, que foram vários testemunhos já falados hoje, mas como começou toda essa história, né? Eu e o Nathan, a gente casou muito jovens, ano passado, eu tinha 19 anos, e o Senhor sempre especialista em mudar planos, projetos, e graças a Deus por isso, porque o Senhor vai te redirecionando, e toda a nossa história, minha e do Nathan, sempre foi o Senhor com uma mão muito clara sobre o nosso coração. Quando a gente se conheceu também, foi muito uma provisão do Senhor. O Nathan sonhou comigo antes de me conhecer, foi algo muito o Senhor direcionando. Mas sobre essa criança em específico, ainda não sabemos se é menino ou menina, eu estava na metade do ano, a gente não tinha pretensão de engravidar tão cedo assim, a gente queria daqui uns 7 anos, justamente, porque é muito jovenzinhos. E a oração dos nossos pais, a pastora que tanto pediu um neto, do Senhor realizando. Mas eu estava indo para academia cedinho, na metade do ano, e o Senhor falou: Raíssa, eu estou te preparando para ser mãe. Eu falei: nossa, porque para mim foi um susto, não era algo que eu estava orando no momento, não era uma pretensão que havia naquele momento. E eu falei: amém. Eu cheguei na academia e falei: Nathan, o Senhor disse que está me preparando para ser mãe. E naquela semana eu já fiquei toda: meu Deus. E ok, o Senhor falou isso num dia. No outro dia, nós fomos numa apresentação de várias igrejas na praça de Balneário. E uma pastora veio falar com a gente. Assim, eles estavam cantando e tudo mais, estava todo mundo lá dançando, era uma banda cristã. E essa pastora veio dançando e começou a entregar uma palavra para nós. Acredito que muitos de vocês conhecem ela, a pastora Givanete. E ela entregou uma palavra para nós e falou: Raíssa, o Senhor está te preparando para ser mãe, porque Ele tem muita pressa em amadurecer vocês. E não se preocupem como vocês vão cumprir o ministério de vocês, porque vocês vão fazer isso com um filho nos braços. E entregou, enfim, outras palavras ao decorrer daquilo. Nesse meio tempo, eu falei... A minha mãe também sonhou depois, em seguida disse que eu estava grávida. E nesse meio tempo, eu falei pro Nathan: Nathan, eu acho que o tempo é agora. Aí o Nathan falou: eu acho que é ano que vem, agora talvez não seja o tempo, vamos esperar. Ano que vem é pouquíssimo tempo. Ano que vem é pouquíssimo tempo. Vamos aguardar. Mas eu falei: nossa, eu acho que é agora. E porque, de verdade, irmãos, eu não queria mesmo
naquele momento. E quando o Senhor me deu aquela palavra, parece que algo em mim foi gerado, um desejo que eu sabia que não provinha de mim. E, ok, nós fomos para São Paulo, e nós fomos, o pastor Camilo também viajar, e nós fomos numa célula de um pastor que a gente não conhecia. E enquanto nós estávamos lá, eles pediram para fazer duplas, cada um orar com um. E aí, a esposa do pastor veio orar comigo e o pastor veio orar com o Natan. E ela orou comigo sobre maternidade. Eu falei, meu Deus, de novo. Mas na minha cabeça, a mulher olha pra mulher que eu orar por maternidade. Mas ela orou comigo sobre maternidade. E ela falou, Raíssa, e o que vocês acham? Acho que é o tempo agora? Eu falei, olha, eu acho que ainda não. Porque se fosse agora, o Senhor falaria com o Natan, assim como ele tem falado comigo, né? Nós somos um no Senhor. Então ele falaria com o Natan também. Passou um segundo, veio o Natan e o pastor. E o Natan falou, Raíssa, você não acredita a palavra que eu acabei de receber. Eu falei, qual? Ele falou, o Senhor falou que agora é o tempo de nós termos um filho. Eu falei, glória a Deus, o Senhor confirmando mais uma vez. E aí passou um mês, tiramos um plano sem contar para nossos pais, sem contar para ninguém. E, enfim, ficamos aguardando, engravidei. Mas os testemunhos continuam. Por quê? Essa semana agora eu fui viajar, foi um bate e volta para Criciúma com a minha mãe. E a gente foi com algumas pessoas conhecidas, assim. Só que como é bem um comecinho, e eu tô de 5 semanas ainda, eu bem no comecinho eu não contei pra ninguém, enfim. E eu fui pra essa viagem, era de uma pastora, Viviane Martinello, que vocês conhecem. Eu estava lá no culto, finalizou o culto de mulheres, e ela falou, nos vemos em 2026. E eu falei pra minha mãe, nossa, em 2026 eu vou ganhar 2 presentes. Meu apartamento vai ficar pronto, que é uma conquista nossa, e também uma palavra também que foi feita, enfim, muitas palavras que foram uma atrás da outra. Mas, e eu também falei, eu vou ter meu filho nos braços. Eu terminei de falar isso, minha mãe aprova, uma irmã me chamou, que eu não conhecia. Ela falou, deixa eu te falar, desde o começo do culto eu tinha uma palavra no meu coração sobre você, só que eu falei, meu Deus, será que é do Senhor? E quando eu abri a Bíblia, o Senhor me deu uma palavra sobre ventre fértil. E o Senhor manda te dizer que em 2026 Ele vai realizar um sonho no seu coração. E esse sonho está no seu ventre, ela falou. E pode ficar tranquilo que é uma criança que vai trazer muita alegria para vocês, vai trazer muita paz, fica muito tranquila nesse começo, porque o Senhor vai estar guiando e cuidando de tudo. Aí eu falei, para testificar a tua palavra, eu falei para ela, eu tô grávida. E a gente estava com alguns conhecidos ali, eu não tinha contado para ninguém, elas acabaram escutando. Aí eu falei, Deus é fofoqueiro, eu não queria contar para ninguém, mas Ele fez questão de contar. Por que a gente está falando tudo isso para vocês, né? Primeiro porque nós somos uma família, como o Natan bem disse, então a gente acredita nesse corpo de Cristo que é vivo, em um organismo vivo, e eu sei que vocês se alegram com essa palavra, e essa criança vai ser um fruto do que essa comunidade é, do que essa comunidade vive. A gente fica muito feliz de compartilhar todas as fases da nossa vida com vocês, porque nós sabemos que são irmãos que oram por nós, que intercedem sobre a nossa vida. E foi justamente isso que o Natan falou, a alegria de viver direções do Senhor, né? A pastora também recebeu uma palavra, esqueci de uma coisa muito importante. Esqueci de outra palavra muito importante que recebemos. O que acontece? Eu tinha tirado o Implanom e tudo mais, e nós íamos ir viajar, nós fomos para Urubici 2 semanas atrás, né? Com os meus pais, com os meus sogros, e o pastor, eu vou falar o Gil porque foi meu sogro que sonhou, tá? Então o Gil, ele sonhou que tinha um menininho nos braços, e esse menininho trazia muito renovo e muita alegria sobre ele, e ele falou, olha, você tá grávida. E aí eu tenho certeza que você tá grávida e não sei o que e tudo mais, e foi aquela alegria, e na minha cabeça eu tava com dengue, porque eu passei super mal, eu peguei dengue outra 3 vezes, falei, tô com dengue. Mas a pastora também recebeu uma palavra sobre como viria uma semente que traria muita alegria. Então, por que testificar tudo isso? Porque essa criança já veio regada de palavras, regada de direções, porque o Senhor é um Senhor de direção. Eu acredito que todos nós, não porque eu e Natan somos filhos especiais do Senhor ou algo do tipo, porque com certeza não, mas eu testificar de que todos nós conseguimos desfrutar de direções que o Senhor tem para nós e, enfim, dessa vida abundante que Ele tem para nós. Então, outro ponto, e terminando de falar isso que eu não queria falar, mas trazendo para vocês, irmãos, como igreja mesmo, eu estava até compartilhando com a minha mãe. Por mais que eu seja muito falante, muito espontânea, eu sou uma pessoa muito reservada, assim. Então, o Natan, eu brigo horrores com ele se ele falar uma vírgula a mais do que eu acho que tinha que falar, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Eu falei, Natan, vamos contar para a igreja que a gente vai com 3 semanas e tudo mais.
Mas eu creio muito que todos os compartilhares da vida, e ali mesmo nós lemos em Salmos que até a noite não se torna escuridão em Cristo. Ou seja, mesmo algo ruim, e Cristo vira luz, porque através dele, a luz dele, aquilo vira testemunho de alguma forma. Então, nós sabemos, e eu estou muito confiante e certa que o Senhor está cuidando dessa criança, mas eu fico feliz em compartilhar com vocês assim cedo mesmo, porque eu sei que o Senhor transforma tudo em luz. Então, se formos viver qualquer coisa, eu sei que nós vamos viver junto em família, em grande alegria. Mas é isso. Gente, agora, continuando a oração, é um testemunho vivo. Vocês estão testemunhando um testemunho vivo. E eu quero, se você permitir, declarar vida sobre você e que palavras novas venham sobre cada um. Amém. Porque não tem a ver com o Natan e com a Raíssa, não tem a ver com o que o Senhor está fazendo na terra. E existe um tempo de aceleração na terra. Um tempo de aceleração na terra. Então eu quero orar por cada um. Amém? Amém. Senhor, nós declaramos vida sobre cada um. Nós declaramos que o Teu Espírito, assim como Ele é um testemunho vivo nas nossas vidas, seja numa vida de cada irmão que está aqui. Espírito Santo de Deus, que é aquele que sente que a palavra que há, a última palavra que há sobre ele faz muito tempo, ou sente que não consegue romper-se, que rompa agora em nome de Jesus, que avance as palavras sobre cada um que está aqui, Senhor, e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, pela gravação, e aqueles que um dia talvez vão escutar essas palavras, Senhor. Que seja um momento, Senhor, que as Tuas palavras venham romper, Senhor, romper, avançar, Senhor. Nós declaramos a Tua vida, declaramos que o Teu Espírito, Ele é vivo e eficaz sobre cada um. Que as palavras do Senhor venham ser completas, venham ser satisfeitas, venham ser realizadas neste tempo agora. Porque sabemos que o Senhor está voltando. Então nós temos que, como igreja de Cristo Jesus, avançar o mais rápido possível. Amém, Senhor. Para derrubar o inferno, para alcançar almas e para testificar que Cristo Jesus é o Senhor sobre o universo, sobre a terra e sobre tudo que há. Senhor, obrigado pela Tua paz. Obrigado pelo Teu amor. Amém. Amém.